Pois bem, pessoal, anabolismo e catabolismo. Muita gente acha que anabolismo é ganhar massa muscular e catabolismo é perder massa muscular. E de certa forma vocês não estão errados, mas não é esse o conceito correto. Então eu e o Floquinhos hoje vamos explicar perfeitamente o que é anabolismo, catabolismo e inclusive metabolismo, não é mesmo? Então já clica no gostei e se inscreva aqui no canal. Pois bem, o metabolismo é um conjunto de reações bioquímicas que acontecem no seu corpo. E isso pode ser dividido entre anabolismo e catabolismo. Quando o anabolismo é igual ao catabolismo, você tem o metabolismo, que é o equilíbrio entre a mesma proporção de anabolismo e catabolismo. O metabolismo vai mudar com peso, altura, sexo, entre outras coisas. O anabolismo, ele nada mais é do que molécula menor para molécula maior. É o estado dessa passagem de molécula menor para molécula maior, para retenção de energia. Então, como isso acontece? Temos uma molécula menor, adicionamos coisa nela para reter, e ela vira uma molécula maior. Isso é um anabolismo. Um catabolismo, por sua vez, é uma molécula maior que se diminui para retirada de energia. Então, tem uma energia que vou tirar. O que acontece? Ela diminui. E aí eu catabolizei. Não, doutor, mas você disse que não era isso. Não, eu não disse que era só isso, de perder massa muscular ou ganhar massa muscular. Quando isso acontece no tecido da massa muscular, realmente, catabolismo é perder massa muscular, anabolismo é ganhar massa muscular. Só que, quando a gente fala na gordura, é a mesma coisa. Então, ganhar gordura é um processo anabólico. Então, quando me perguntam assim, Leandro Twin, estou fazendo a dieta certinho, estou perdendo peso, será que estou catabolizando? Não, será não, você está catabolizando, tanto é que perdeu peso. Agora, a pergunta eu sei que é a que vocês fazem. Os meus alunos vêm e perguntam isso, beleza. O que isso quer dizer? Eu estou perdendo massa muscular? Não, você não está, porque a gente está fazendo tudo certo. Mas você tem que entender o que é catabolismo e o que é anabolismo para você não usar uma nomenclatura errada. Então, quando você ganha gordura, você anabolizou, perfeito? Mas o anabolismo acontece só no nosso corpo, em corpos de animais? Não, até nas plantas isso acontece. Processo de fotossíntese, processo anabólico. As plantas obtêm glicose a partir do CO2 e H2O, água. E aí você tem um processo de fotossíntese, um processo anabólico numa planta. Então quando a gente fala de anabolismo, a gente está falando de incorporação. Quando a gente fala de catabolismo, a gente está falando de degradação. Quando nós temos mais atividades catabólicas durante o dia, porque a gente está o dia inteiro, você comeu, anabolizou, mas aí depois você não comeu o suficiente, ficou mais uma hora sem comer, catabolizou. Então você fica o dia inteiro anabolizando e catabolizando. Quando você cataboliza mais, você perde peso, massa muscular, gordura, etc. Quando você ganha peso, você está fazendo o processo inverso. Então, pouco você sabe disso, mas os esteroides anabolizantes são muito mais anticatabólicos do que anabólicos. O que isso quer dizer? Ele freia o catabolismo. Como freia o catabolismo, o anabolismo sobe. Mas não é que o anabolismo aumenta, é que a proporção aumentou. E aí você consegue ganhar massa muscular porque você não perde durante o dia, durante o treino, durante as atividades, durante o jejum. Então o esteroide anabolizante, mesmo o indivíduo que tem uma dieta ruim, ganha massa muscular. Já percebeu isso? Não, mas o cara nem come direito. Mas ele ganha menos, é verdade. Não está valendo a pena trocar saúde só por essa mixaria de resultados. Mas ele sempre vai ganhar massa muscular. Mas não é só isso. A gente tem que lembrar que o processo anabólico é um processo que gasta energia. Como assim, Leandro? Se eu estou acumulando energia? Sim, mas para colocar lá dentro gasta. Então, por exemplo, para ganhar massa muscular, 1 grama de nitrogênio positivo. Que é o balanço de nitrogênio positivo. 1 grama para ficar positivo, eu vou precisar de 20, 25 gramas de proteína, beleza? Porque eu vou jogar ali dentro. Legal. Só que isso vai demandar mais ou menos 100 a 200 calorias de fontes não proteicas, de fontes energéticas não proteicas, gordura e carboidrato. E aí eu consigo fazer uma fixação e um processo anabólico, ou seja, ele demandou energia para fixar essa proteína. O processo catabólico, ele produz energia, claro, porque já não tem. Então, na hora de fazer a degradação, você aumenta a sua energia disponível através do estoque. Então, quando eu tenho um equilíbrio entre 100 razões catabólicas e 100 razões anabólicas, eu tenho o metabolismo. Ou seja, eu mantenho. Por isso, assim, taxa metabólica basal é quanto eu preciso para manter o peso.
Só que eu coloco uma atividade física, um gasto e tal, eu tenho que subir isso também, mas para que no final das contas eu mantenha reações anabólicas, catabólicas, equivalente é o metabolismo. E aí tem pessoas que vai ter o metabolismo mais eficiente ou menos eficiente, e isso vai depender de boas condutas, de boas taxas hormonais. Então uma testosterona baixa, piora o seu metabolismo. Uma tireoide que não funciona bem, você piora o seu metabolismo. Então como que eu melhoro o meu metabolismo? É justamente verificando o seu quadro hormonal, deixando ele todo certinho, aumentando a sua quantidade de tecidos, claro, porque o tecido é ativo, então mais massa muscular eu melhoro isso. Nesse processo para ganhar mais massa muscular eu melhoro marcadores de saúde, como insulina, como testosterona, como tireoide, e tudo isso ajuda o meu metabolismo. Quando eu faço privação calórica, eu pioro o meu metabolismo. Então você comer em jejum ou frequente, tanto faz. O corpo vai diminuir o seu metabolismo quando você ingere menos calorias do que o que você gasta. Por quê? Porque você está indo a favor da morte. Quando você vai a favor da morte, o seu corpo fala, não posso deixar esse louco morrer. Então, para esse louco não morrer, eu vou diminuir o meu metabolismo. É por isso que você experimenta uma piora do seu metabolismo numa dieta de perda de peso. Cada vez mais tem que diminuir mais as calorias para não estagnar. Tá, pô, mas meu metabolismo está ficando ruim? Isso, mas é o preço a se pagar. Entre esses processos de anabolismo e catabolismo, a gente tem algumas vias metabólicas a citar aqui. Então, como por exemplo, a glicólise, que é a produção de ATP através da oxidação de glicose. Temos o ciclo de Krebs, muito importante para a perda de gordura, que faz a oxidação do acetil-CoA para energia. Temos a fosforilação oxidativa, que é a utilização da energia liberada na oxidação da glicose do acetil-CoA para ATP, adenosina trifosfato, né? Adenosina trifosfato, que tem 3 cadeias, não seria ADP, adenosina difosfato, que é o que acontece quando você começa a fazer um exercício físico. Então você precisa de ATP, o ATP vira ADP. Aí o corpo fala, opa, joga mais uma ali. Quando você joga mais uma ali e vira ATP de novo, você consegue mais uma repetição. O que acontece é que na musculação isso fica descompensado, e aí você entra em fadiga. E temos muitas outras, como as vias das pentoses fosfato, ciclo de ureia, oxidação de ácidos graxos, gliconeogênese, etc. Mas acho que isso é muito pesado, talvez, isso é muito bioquímico. Talvez você queira saber algo que eu vou falar agora. Leandro, tudo bem, eu entendi de anabolismo e catabolismo, mas por que eu preciso saber essas coisas? Né? É curioso, muito legal, mas como isso me ajuda na prática? Isso te ajuda a começar a entender alguns processos. Então, olha só, se eu estou o dia inteiro anabolizando e catabolizando, se eu faço uma dieta de jejum intermitente, eu vou catabolizar muito, porque eu tenho a privação da comida, perfeito? Ótimo. Só que, quando você come, você come muito. Então, se você comer 3.000 dividida, você tem vários anabolismos durante o dia e vários catabolismos também. Né? Afinal, nós estamos sempre ali em atividade, treinando, fazendo alguma coisa. O que acontece num jejum intermitente é que você concentra num horário e no outro você come muito. Ou seja, você pode ganhar peso fazendo jejum intermitente. Ele não vai resolver o teu problema de emagrecimento, bem como ele não vai diminuir a sua massa muscular por si só. Quando você treina, você está aplicando um processo catabólico, claro, porque você está utilizando uma energia ferrada naquele momento. Só que isso aumenta a sinalização das vias para depois você recuperar. Então por isso que você precisa comer, você precisa catabolizar para anabolizar. Se a gente tivesse como estimular os músculos dessas sinalizações sem agredir a massa muscular, pô, seria muito mais fácil, não precisa treinar. Já sinalizei aqui no bíceps, agora é só crescer. Só que não tem como fazer isso hoje, pelo menos. Então, através do entendimento dessas coisas, você começa a ver de que a dieta pode ser muito mais flexível. Você não precisa comer de 3 em 3 horas. Mas o jejum também não vai resolver o seu problema. Você começa a perceber de que muito treinamento é ruim, porque eu tenho uma sinalização X para atingir, 0 a 100. Eu atingi a 100 com 10 exercícios. Se eu fizer 15 exercícios, eu estou só queimando massa muscular. Não está me adiantando de nada, porque eu já sinalizei. Então o treino é o quê? É o ponto certo da sinalização. E isso é muito comum de acontecer. Os meus alunos vêm e falam assim, Leandro, eu estou achando o treino meio leve, eu fazia mais pesado. Pois já detectamos um erro. Por quê? Se você fazia acima disso, é desnecessário. Ah, mas eu saio do treino disposto. Que bom para você, meu amigo, porque o treino não é para sair indisposto. O treino é para sinalizar as vias. Só isso. Sinalizou e continuou disposto para o resto do dia, toque minha mão, acerte aqui, porque eu consegui fazer o melhor. Eu consegui sinalizar para você crescer sem ferrar com a tua vida. Não é isso? Isso não é maravilhoso. Ninguém quer treinar e ficar indisposto, não consigo mais trabalhar. Não, não é o objetivo do treino esse. É
Pelo contrário, aumentar a disposição. Então, entenda de bioquímica que a sua vida vai facilitar, vai ser mais fácil. Você vê Ronnie Coleman, Dora Yates, Jay Cutler, Kevin Levrone, caras absurdamente grandes, treinando 50 minutos, 5, 6 vezes por semana, porque ele já sinalizou, meu amigo, tchau, descansar, comer. Se eu treinar demais, tem que comer mais ainda, não vai adiantar de nada. Sinalizou, vai comer. Malhou, comeu, acabou. É isso. E mesmo eles que têm muito uso de esteroide anabolizante, que freia o catabolismo. Então você percebe de que um treino de estratégia não é um treino que vai ferrar com a sua vida. Tem que fazer um treino bonitinho, certinho, é claro. Mas eu garanto para vocês que a maioria de vocês treina errado para mais. Muita força de vontade, eu não quero ser arrogante, mas assim, com um conhecimento que poderia ser um pouquinho melhor. Só isso. E você vai falar assim, Leandro, esse é um erro que você detecta nos seus alunos com uma semana de treinamento. É verdade. E tem muitos outros erros que eu detecto muito rápido nos meus alunos. E eu fiz um vídeo com os principais, que está aqui do lado. Então clica no gostei, se inscreva no canal, porque está vendo quanto de coisa você pode aprender aqui? Anabolismo, catabolismo e agora os erros principais que eu detecto com uma semana dos meus novos alunos e são corrigidos instantaneamente. Clica aqui.